Olá, amados! Mais um dia no nosso propósito. Já estou quase com saudade porque já estamos na reta final. Hoje vamos ler então o capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Mais uma vez convidei meu pai para estar aqui junto com a gente. Ele fará a leitura e eu então vou fazer os comentários. Hoje é o dia da crucificação. Hoje nós vamos ver muitas coisas importantes, muitas coisas dentro do propósito de Deus. Eu tenho certeza que você também vai ficar emocionado com essa passagem. Vem comigo? Jesus diante de Pilatos. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos esse homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo, em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Jesus... Então, aí nesse ponto nós percebemos que Pilatos não está convencido da culpa de Jesus. Ele não se convenceu. Apesar dos líderes da sinagoga fazerem 3 acusações contra eles. Quais seriam? Causar revolta na nação contra o povo romano, né? Então os judeus se rebelando contra a invasão romana, ele pedindo para que ninguém mais pagasse impostos a Roma, então pedindo que ninguém mais desse dinheiro, né, para Roma. E a terceira é que ele alegava ser o Filho de Deus, que ele era o Cristo enviado por Deus, sendo que essa última era a única alegação verdadeira. Isso realmente, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Cristo, né? Mas todas as outras acusações eram falsas. Vamos lá. Jesus diante de Herodes. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: esse homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele, e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre, então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Herodes ele estava muito curioso para conhecer Jesus. Até então, ele só ouvia o que as pessoas comentavam com ele. Comentavam sobre os milagres, sobre os estudos na sinagoga, mas ele era uma pessoa que ele estava extremamente interessado em conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, Jesus ficou quieto, Jesus não respondeu nenhuma pergunta, isso causou uma certa frustração em Herodes. Ele ficou realmente muito frustrado, porque ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era essa figura do Jesus, né? Então, e a presença de Deus, né? A presença de Jesus diante dele foi tão enfática, foi tão simbólica, que ele e Pilatos, que não se davam, não eram amigos, acabaram, por conta de conhecer Jesus, da presença de Jesus, acabaram se tornando amigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, por isso
o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa de Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata este homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediu. E soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Naquela época, somente Roma tinha o poder de condenar alguém à morte. Os mestres da lei não tinham esse poder. Por isso que ficaram levando ele para Pilatos, para Herodes, para ver se Roma condenava Jesus à morte. Eles não tinham esse poder. Então, para você ver, né, nessa ocasião em que Jesus vai para um lado, Jesus vai para o outro, ele tinha o poder para, a hora que ele quisesse, ele sair daquela situação. Mas Jesus tinha um propósito muito maior, o propósito da salvação. Então, ele queria, né, seguir esse propósito até o final. Por isso que ele não se defende, por isso que ele não faz nenhum tipo de milagre onde ele possa se salvar dessa situação. Tudo faz parte de um plano, tudo faz parte de um propósito. E a pergunta que fica, a pergunta que eu gostaria de fazer para mim, para o meu pai, para vocês, é até que ponto, até onde você iria para salvar alguém que você ama? O que você faria? Até onde você iria? O que você faria? Qual seria o seu limite? Porque Jesus, ele participou de todo esse propósito, ele se entregou à morte por amor à humanidade, para nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Então, é um sacrifício tremendo, de uma magnitude tão grande, né? Ali naquele momento, então, ele carregava todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a opção da salvação. Por que eu falo opção e não simplesmente salvação? Porque a salvação, mesmo depois de todo o sacrifício que Jesus fez, ainda é opcional. Você escolhe se você quer ser salvo ou não. Você escolhe se você quer crer em Jesus ou não. Você escolhe se vai seguir o caminho da salvação ou não. Você pode virar as costas e ignorar todo o sacrifício que Jesus fez por você. Você tem o livre-arbítrio. Deus nos deu isso, o livre-arbítrio de escolher. Mas como já dizia em Deuteronômio 30:19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, aqui nesse versículo aqui de Deuteronômio 30:19, deixa muito claro que Deus nos dá opções, nada é imposto. Então Jesus se sacrificou, ele fez tudo isso para nos salvar? Foi! Mas ainda assim você pode dizer, não, pode! Mas será que isso vai te trazer vida? Não. Aí você está escolhendo a morte. Quando a gente deixa de acreditar em Jesus, quando a gente tem uma vida de pecado, a gente escolheu a morte. Quando a gente acredita em Jesus e escolhe seguir seus ensinamentos, escolhe praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou de coração limpo, com boas intenções, porque Deus vê as nossas intenções também. Então nós escolhemos o caminho da salvação. Então a salvação é uma opção dada para mim, dada para o meu pai, dada para vocês.
Tá? Então escolham porém a vida para tu e para a tua descendência. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: não cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. A expressão máxima de amor de Jesus é o perdão. Então, ainda assim, sofrendo, crucificado, prestes a morrer, uma das suas últimas palavras foi de perdão. Pediu para perdoar as pessoas porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, ainda assim, Jesus continua nos ensinando que não importa o momento, não importa as circunstâncias, a gente ainda deve liberar o perdão. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Se é fato o Messias que Deus escolheu, os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Ele sofreu vários insultos. Ele poderia sair daquela situação no momento em que ele desejasse, mas ele não saiu porque ele tinha um propósito firmado no coração dele, que era nos salvar. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, um dos ladrões reconheceu a divindade e, acima de tudo, a inocência de Jesus. E ele acreditou que Jesus iria participar, então, ele iria voltar à vida e que nessa nova vida ele poderia, então, levá-lo junto. Ele pede para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando você ressuscitar, na sua ressurreição. Então, e Jesus afirma para ele: ainda hoje estarás comigo. Então, isso é um ato de fé. Por isso que Jesus ofertou a ele que naquele mesmo dia ainda estariam juntos novamente. A morte de Jesus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde.
e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram ali longe, olhando tudo aquilo. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região de Judeia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo, e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam para fumês e óleo para passar no corpo dele. E no sábado eles descansaram conforme a lei manda. Então assim, né, está consumado, né? Jesus entregou o seu espírito e o plano de Deus foi concluído, né? Jesus morreu inocente, a cortina do templo se rasgou, pois a partir daquele momento, a partir da morte de Jesus, não haveria mais sacrifícios de animais. A partir daquele momento, a salvação alcançaria todos e não só mais os descendentes de Abraão. E essa nova aliança se daria através do batismo e do arrependimento. Então, e também em reconhecer Cristo como Filho de Deus Altíssimo. Então, nós vemos em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que isso entre nos nossos corações. A partir desse momento, então, a partir da morte de Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Que possamos, então, estar fazendo a opção correta, que possamos escolher pela salvação através de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a participação do meu pai querido e amado. E a gente, amanhã então, será o nosso último capítulo. Eu espero que vocês nos acompanhem então nesse nossa última leitura aqui do Evangelho de Lucas. E espero que essa noite seja uma noite abençoada para você e para a sua família. Que Deus esteja presente essa noite com vocês. Até lá. Até lá.